Bom dia a todos. Bom dia. Amigos da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, é um prazer estar hoje aqui com vocês, nessa manhã linda, essa oportunidade que Deus reservou para nós. Gostaria de agradecer primeiramente o meu companheiro Aloysio Silva, de Guarapari, que possibilitou o intercâmbio com os trabalhadores aqui da casa, e também agradecer à casa a oportunidade. A gente que trabalha na divulgação da doutrina espírita, nós precisamos de oportunidades, agradecemos as oportunidades e trabalhamos sempre com muita responsabilidade. Divulgar uma doutrina recente ainda, uma doutrina que, embora tenha esse pouco tempo de existência, já causou modificações profundas em muitos espíritos. Que essa manhã de hoje possa servir para nós refletirmos, mas refletirmos de maneira um pouco diferenciada. Eu convido vocês, meus amigos, e também proponho a mim, que esse momento aqui, que muitos que aqui estão já devem ter passado por ele, acordar no domingo de manhã, se dirigir aqui à sociedade e assistir a palestra. Eu convido a vocês para que seja um momento diferente, que possamos ouvir de maneira diferenciada, com ouvidos para ouvir. Os hábitos são importantes na nossa vida. Entretanto, quando caímos na rotina, aquele momento deixa de ser especial. Que esse momento nosso hoje aqui possa assim se fazer especial. E quando aqui saiamos, sejamos não só mais velhos, porque o tempo sempre passa, mas sejamos também mais sábios, mais maduros, mais preparados para enfrentarmos as dificuldades das nossas vidas. E para isso contamos sempre com o apoio incondicional do nosso Mestre. Nosso Mestre Jesus, que há muito esteve aqui e deixou para nós ensinamentos profundos, lições valiosas, que tentamos colocá-las na nossa vida. O estudo que eu preparei para esta manhã de hoje é embasado numa leitura do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o título é exatamente o mesmo: Perante Jesus. E Emmanuel inicia essa leitura com palavras de Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E esta é a nossa proposta para hoje, meus irmãos, de reflexão. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Emmanuel nos chama para essa reflexão profunda acerca dos hábitos da nossa vida, acerca dos esforços que empenhamos em cada uma das atividades das nossas vidas, como nos preparamos para elas, com a importância conferimos a cada uma delas, quais reflexões são construídas em nossa mente enquanto perpassamos por elas, qual aprendizado e o que de produtivo conseguimos extrair delas. E na prática, como elas se apresentam para nós, qual é a nossa postura interior frente à nossa vida.
A reflexão assim se estende e Emmanuel nos questiona qual o motivo dos nossos esforços neste século. Sabemos nós outros da importância sublime da sociedade, do vigor e movimentação que as pátrias impõem aos homens, da bênção do núcleo da família, da importância da personalidade, as proposições individuais que nutrimos e tentamos empregá-las em nossa vida, mas sobretudo e acima disso está o nosso Mestre Jesus, e é para Ele que devem se voltar as nossas atenções, os nossos esforços e todo o nosso vigor. As pátrias têm os seus limites expandidos, as nossas perspectivas pessoais se ampliam, os núcleos familiares se reconstroem, se remodelam, e o Mestre perpetua. Jesus continua conosco. As suas palavras continuam fazendo em nós morada. As suas propostas continuam mobilizando nações, mobilizando o mundo. E nesse sentido, Emmanuel, mais especificamente, nos chama a atenção para os círculos do serviço, quando diz: o trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Atitude interior, atitude mental, atitude emocional que nos mobiliza em cada um dos círculos do nosso serviço. Frente a essa proposta inicial, o que temos traçado agora é buscar o embasamento da doutrina espírita. Que suporte ela nos dá para compreender e esmiuçar estes belos ensinamentos do Cristo, traduzidos e concatenados por Emmanuel. O que a doutrina nos oferece de caminho, de norteador. Voltando ao Novo Testamento, voltando a Paulo, vamos entender qual o contexto em que aquelas palavras que foram proferidas no início, que representam o início da leitura, em qual contexto elas se encerraram, o que mobilizou aquela movimentação, o que está por trás deste ensinamento. Evoluindo então para os 2 versículos seguintes, 23 e 24, entenderemos um pouco melhor o que Paulo quis dizer. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. É a Cristo que servimos, meus irmãos. Acima de tudo, Jesus deve ser o nosso objetivo principal. O agravo que fizermos, este agravo sim receberemos. Não há acepção de pessoas, não há distinção dos filhos de Deus. Somos todos iguais. É a lei de causa e efeito, tão bem embasada e justificada pela nossa doutrina. Vamos então, dentro dessas reflexões, buscarmos o nosso embasamento doutrinário.
pelo livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Kardec questiona os espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Nós espíritas que acreditamos na pluralidade das existências, porque Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua perfeição, infinito em suas perfeições, nos esclarece a Gênese, porque Deus estabeleceria essa lei de reencarnação para nós, com o objetivo deste processo que acontece desde o início dos tempos e que ainda acontecerá, porque a Ele estamos sujeitos, como dele tiraremos proveito, como para Ele nos modificaremos. E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Por expiação entenderemos resgate, pagamento de dívidas, recuperação de tempo perdido em atitudes que outrora cometemos, atitudes imaturas, impensadas, invigilantes, atitudes estas que para o espírito desvencilhado da matéria, enquanto passa pela erraticidade, essas atitudes tomam proporção diferente, a compreensão é mais viva, a lucidez é maior, novas propostas são feitas, novos rumos. É como para nós funciona o ano novo, momento de estabelecermos metas, de nos reprogramarmos. É para isso a reencarnação, o melhoramento progressivo de todos, a partir de cada um. Frente a isso, nos perguntaremos: qual o melhor meio de expiar as faltas cometidas no passado? De que maneira me transformarei nesta existência, buscando corrigir erros outrora cometidos e não acumular outros? Qual o caminho que deveremos seguir? E ainda no livro dos Espíritos encontraremos o norte para a nossa caminhada. Na parte 3ª, capítulo 3, da Lei do Trabalho, Kardec questiona: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os Espíritos respondem: não, o Espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Mas por que então o trabalho foi outorgado ao homem? Porque dependemos do trabalho para a nossa subsistência, para suprirmos as necessidades materiais. De que maneira isso está vinculado às leis de Deus? Porque não poderíamos nós, através de outras fontes, angariarmos os nossos meios materiais, e aí sim teríamos mais tempo para nos dedicarmos à expiação das faltas, ao melhoramento progressivo, porque o trabalho imposto ao homem, sabiamente e didaticamente, Kardec também questiona os espíritos, porque o trabalho se impõe ao homem, e eles respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação e ao mesmo tempo oportunidade de evolução da inteligência. Vejamos, meus irmãos, os meios estão nos sendo oferecidos. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui no planeta de passagem simples e infrutífera. Precisamos caminhar com maturidade, com a consciência dos objetivos reais que nos cercam. E o principal é a expiação.
E o trabalho é uma das maneiras de conseguirmos este objetivo. Lembrando que toda ocupação útil é trabalho. São os trabalhos profissionais, são as atividades do lar, são os trabalhos doutrinários, religiosos, trabalhos na casa espírita, que são muitos, né, meu amigo? Sempre muitos. O trabalho aqui não falta. E aí já começamos a perceber um caminho traçado para nós. Por que estamos aqui e como atingir esse objetivo. E aí voltamos a Emmanuel, voltamos a Paulo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o, não para os homens, não para aqueles que estão à nossa volta nos observarem, não para darmos a eles satisfação de nossas atitudes. Prestamos contas ao Senhor. Precisamos então de um modelo. Estou aqui para trabalhar, preciso expiar as faltas no passado cometidas. Como me guiarei em cada uma dessas atividades? Como me portarei em casa, nas atividades profissionais, dentro do centro espírita? O que é para mim um modelo de trabalho? E mais uma vez Kardec nos proporciona a resposta. Em O Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 1, da lei divina ou natural, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta vem para nós em uma única palavra: Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. Ele deve balizar as nossas atitudes, deve nortear cada um dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos, das nossas perspectivas. É o Mestre que deve estar presente conosco. É a Ele que devemos nos reportar, nos amparar. Ele é o nosso guia. E eu pergunto a vocês: o quão próximo de nós tem estado Jesus? Estamos nós permitindo que Jesus esteja próximo de nós? Como está meu coração perante o Mestre? Tenho conversado com Jesus? Tenho agradecido a Jesus as bênçãos recebidas? Muitas vezes, a não observância destes princípios traz para nós consequências dolorosas. Em O Céu e o Inferno, encontraremos um relato de um espírito novel. Está lá na classificação do índice entre os espíritos sofredores. Em uma das reuniões, ele se dirige ao médium, uma observação: quem conhecera quando encarnado, e relata aos integrantes daquela reunião a situação em que vivia. Atordoado, após o desenlace, após a separação do corpo físico, continuou ele preso, continuou o corpo por laços mentais, por laços fluídicos ainda emaranhado, não conseguiu se desvencilhar por 24 anos em perturbações, sofrendo, observando em volta movimentações de espíritos de luz
que revelavam a sua inferioridade, espíritos trevosos que vinham perturbá-lo. Depois de tanto sofrimento, depois de anos de angústia, quando conseguiu recobrar parte da consciência, tudo lhe fora revelado, cada uma das encarnações, cada um dos erros cometidos, o tamanho e a gravidade da situação que se apresentavam para ele. E ele diz: percebi minha alma desnuda, envergonhado. A realidade espiritual pode ser muito dura. Ele tentou se desvencilhar desses pensamentos, tentou não pensar na sua condição espiritual, e mais perturbado ficou. Quando já não aguentava mais, rogou a Deus, pediu a Deus um amparo, um refrigério para os seus sofrimentos. E diz então aos presentes: fui aqui trazido pelos benfeitores espirituais, aqui me posicionei, ouvi atentamente os teus guias, e finalmente Deus a mim se revelou pela sua clemência, porque já tinha se revelado pela sua justiça. A justiça de Deus não falha, pode trazer para nós consequências dolorosas, de atitudes construídas por nós mesmos, de imprevidências nossas, irresponsabilidades, fraquezas, vícios. É a consequência de nos distanciarmos de Jesus, de deixarmos Jesus de lado, à parte em nossas vidas, não participante da nossa realidade, não presente no nosso dia a dia, em cada situação. Jesus, que há muito já se foi, mas que naquele momento já anunciava que sua partida era temporária. Em João 14, encontraremos Jesus reunido com seus discípulos num momento importante, num belo momento, ensinamentos grandiosos que nos foram passados, quando ele se dirige àqueles que o seguiam e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu me vou para vos preparar um lugar. Depois que eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei, para que lá comigo vós também estejais. Sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Imaginemos nós, meus irmãos, diante de uma figura que representava o alicerce, a base, o guia e modelo. Os discípulos se deparavam com uma situação inesperada. Aquele que representava a salvação de suas vidas estava anunciando a sua partida. Imaginemos nós como ficaríamos, a angústia que se apoderaria de nós, a incerteza: como será de agora em diante? Quem será o nosso líder? A quem seguiremos?
Continuaremos juntos? Ainda lutaremos pela causa? Onde nos apegaremos, representando toda essa incerteza e angústia do grupo? Tomé se aproxima de Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Estava preocupado. O Senhor está partindo. Disse que vai para um outro lugar. Nós não sabemos para onde. Como nos encontraremos com Ele? Como chegaremos até Ele depois? De que maneira continuaremos amparados? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? E o que Jesus responde a ele? Quem me ajuda? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a maturidade que precisamos adquirir, meus irmãos. Jesus é o caminho na estrada mais escura de nossas vidas. É a verdade frente às maiores incertezas que possamos ter, que possamos ter tido, que possamos vir a ter. É Ele a verdade, e é a vida que deve nascer dentro de nós, é a vida que deve nos movimentar, que deve nos animar a cada instante. E ainda sabedores disso, titubeamos, duvidamos, exigimos comprovações, assim como Filipe, que na sequência se aproxima do Mestre. Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Mostra-nos o Pai, Senhor. A imaturidade de Filipe, a nossa imaturidade, de queremos buscar algo que transcende a nossa capacidade de raciocínio. Filipe, não vês que eu e o Pai somos um? É em Jesus que encontraremos Deus. É caminhando para o Mestre que o Pai se revelará para nós. Mas é preciso que confiemos em Jesus, que acreditemos na sua permanência conosco, que o amemos. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que está nos céus, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que permaneça convosco para sempre. E este Consolador, que é o Santo Espírito, vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Este Consolador prometido para nós, professantes e estudiosos da doutrina espírita, nos foi apresentado por Allan Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador.
onde ele cita essa passagem e faz uma análise indicando que esta doutrina cumpre o que se espera e o que se profetizou a respeito do Consolador prometido. O Espiritismo cumpre a seu tempo o papel de consolar, de trazer tudo que Jesus falou e de dar um passo além, de permitir para nós um esclarecimento a respeito dos seres que povoam este mundo, fora do mundo material, o intercâmbio com os desencarnados, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a expiação através das várias existências corporais. Vejamos, meus irmãos, partimos de um propósito de expiar com o objetivo fundamental pelo qual aqui estamos encarnados. Expiaremos através do trabalho, que é toda ocupação útil. Trabalharemos tendo Jesus por guia e seguiremos Jesus com as bênçãos do Espiritismo. Através dele, Jesus continua conosco. Através dele, Jesus está perto de nós, nos mostrando o caminho a ser seguido, lembrando-nos dos nossos deveres estes que são bem estatutados em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. Encontraremos uma leitura com este nome: o dever, na qual nosso companheiro Lázaro esmiuça para nós o que significa essa palavra, o que ela deve representar em nossas vidas, quando diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. É o dever conosco, é a nossa caminhada, meus irmãos. Não é individualismo, não é egoísmo, é cuidado conosco mesmos, é atenção para a nossa vida, para a nossa jornada. Com esta observância, certamente o nosso dever se estenderá ao próximo, se estenderá para aquele que mais perto de nós estiver. Não falo aqui senão do dever moral, diz Lázaro, que é mais difícil de ser observado. Não é o dever que as profissões impõem, o dever moral, pois as suas derrotas não têm repressões e as suas vitórias não têm aplausos. Está entregue ao nosso livre-arbítrio. Esse dever que apenas nós mesmos cobramos de nós. É o aguilhão da consciência falando mais alto em cada situação. Onde começa e termina esse dever, ele principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade do próximo. Nesse momento, o nosso dever começa, pois não podemos violar o que é do outro, e termina exatamente no ponto em que não desejamos fosse transposto com relação a nós. É a consciência do nosso papel, do nosso lugar, o que cabe a mim e não ao próximo, o que cabe a mim para com o próximo,
o que cabe a mim perante o próximo. O dever nos é imposto, meus irmãos, como forma de oportunidade, de burilamento das dificuldades. E Lázaro nos esclarece o bem infinito em suas variações. Se manifesta de maneiras distintas, mas o mal, esse é igualitário. Somos todos iguais perante a dor. As diferenças sociais, raciais, religiosas, de opção sexual, estas caem por terra diante do sofrimento que nos iguala, que traz à nossa consciência a condição de humanos, de devedores, e para nós espíritas, de espíritos imortais, em processo de reabilitação, em processo expiatório, caminhando para o nosso progresso. É a dor que bate à nossa porta, essa sim nos traz de volta ao caminho certo, nos mostra os desvios, os excessos, as imprevidências, deveres que, quando bem observados, trarão para nós a paz de espírito, trarão para nós a tranquilidade, trarão para nós a passagem para outra vida equilibrada, harmoniosa, como nos é relatado em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes, quando o irmão Georges relata a morte de um justo, senhor Samson, que acabara de se manifestar aos integrantes daquela comunidade, dizendo que para ele, para aquele espírito, a morte não foi senão uma passagem natural, como o dia sucede à noite, harmoniosa, equilibrada. Deixou apenas um instrumento material do qual fez bom uso, do qual usou com justeza, compreendendo e seguindo os ensinamentos do Cristo. E é perante a Ele que devemos nos portar. No encontro com Jesus, é que saberemos da nossa verdadeira natureza. É no encontro sincero com o Mestre que nos reconheceremos como discípulos ou como fariseus. Como bem nos relata Mateus, em Gênesis, capítulo 17, predições do Evangelho, minhas palavras não passarão. Uma passagem de Mateus, que já havia sido estudada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, com sua sabedoria pedagógica, nos ofertou essas belas lições. Capítulo 8: Bem-aventurados os que têm puro coração. Por quê? Por quê? Porque eles verão a Deus. É a pureza de coração que fará
com que encontremos o Senhor. Encontraremos o Pai limpando a mágoa, o egoísmo, o ódio, a inveja do nosso coração. Encontraremos o Pai através de Jesus, que em certa ocasião se posicionava com seus discípulos, iriam tomar a ceia. Os discípulos então se sentaram e começaram a comer. Observando estavam os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conheciam a letra, ainda apegados em muitos momentos às tradições mosaicas, se aproximaram de Jesus, não de forma sincera, mas para provocá-lo, e ainda o chamaram de mestre. Mestre, não vês que seus discípulos estão comendo sem lavarem as mãos, violando assim as tradições dos antigos? Estes somos nós, nos reportando a Jesus, olhando para as imperfeições alheias, mas na hora de ouvirmos a resposta, tapamos os ouvidos, pois o Mestre diz: não violam vós outros os mandamentos do Pai, porque Ele diz: honra teu pai e a tua mãe, e vocês assim não procedem. É para nós que Ele fala, e continua: hipócritas, palavra pesada, em muitos momentos ainda cabe a nós. Hipócritas, bem profetizava de vós Isaías: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Então seus discípulos se aproximaram e disseram ao Mestre: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, esta será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzirem cegos. Que a luz de Jesus ilumine o nosso caminho, que a cegueira das imperfeições possa ser atenuada pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. E Mateus continua relatando as palavras de Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas não passarão. As palavras de Jesus, que representam um código moral para nós, que devem representar o nosso arauto de esperança, de um mundo melhor, de um ser melhor, de um espírito melhor, de um espírita melhor. Que enxerguemos o Mestre como ponto alto da nossa caminhada, como motivo principal da nossa marcha para os céus. Marcha esta retratada tão belamente por Castro Alves, sob a mediunidade de Chico Xavier, em sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além-Túmulo.
Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores transformando a pedra em flores, em carradas de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sábio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem, infeliz. É a lição de humildade, da extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança. Para o infinito marchai. Que Jesus nos abençoe.
Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.